E aí, gente, tudo bem? Hoje vamos fazer um react de um vídeo chamado Coisas que a série do Césio 137 não mostrou na Netflix. Eu já assisti, maratonei. No finalzinho mostra as filmagens de antigamente. Primeiro, se você não sabe, você tá morando debaixo de uma rocha. Porque isso aqui já virou história de colocar a pessoa para dormir. Mesmo sendo parecido de terror. Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Aqui, peraí. No vídeo de hoje eu vou te contar como está a saúde das pessoas que sobreviveram Eu sei. Como é que tá? Eita, o que é isso aqui? Aí. Bom, eu sei como é que tá. O sogro de Devaí tá sem a palma da mão, porque ele tinha pegado o Sérgio e esfregado assim na palma. A mulher, a mãe da Lady das Neves tá de boa. Ela não sofreu nenhum dano. O marido dela sobreviveu também. Devaí, infelizmente, não tá. Mas não foi nem o César. Foi cerveja mesmo. Foi cerveja mesmo. Cara, essa história parece de terror. Mano, parece de terror. Aí, vamos deixar o cabra corar. Vamos. Epa, peraí. Vamos deixar o cara contar. Aí. ao maior acidente radioativo do Brasil, o Césio 137. Mano, agora é proibido vender Césio cloreto de Césio 137. Porque se você não sabe, cloreto de Césio 137 é ele em formato de pó. Uma partilha de pó. Sabe? Um pozinho brilhante. Em Goiânia. O que realmente aconteceu com o corpo de quem foi exposto à radiação? Hoje em dia, ainda continua com as queimaduras. Não, na verdade as queimaduras saíram. Mas algumas partes que foram danificadas estão meio mal. Quase 40 anos depois, será que o Césio 137 fez os casos de câncer explodirem com a Eu acho. Porque naturalmente uma cirurgia radiológica, né? Radiologia, sei lá, que cura o câncer. Então, ela funciona o seguinte: ela aplica a radiação no seu corpo, aí a radiação vai destruindo as células que têm câncer. Mas se você colocar uma quantia muito grande de radiação, ela pode ser prejudicar teu corpo. É, tipo, se você tem um parente com câncer e ele voltar quase careca, saiba que ele tá com radiação. Pode chegar perto. Quer dizer, não pode. Mais ou menos, mais ou menos. Sabe que ele tá com radiação para poder tirar o câncer do corpo. Então, naturalmente, existe cura para o câncer, mas é radiação. nova série Emergência Radioativa da Netflix, trazendo essa história inacreditável de volta. Eu fui atrás de estudos científicos. Eu maratonei. Eu maratonei todinho. Todinha a série. No final, aparecem as gravações. A foto da clínica radiológica também. A foto da vigilância sanitária. Até a família de Devaí indo pro estágio de esporte, né, sabe? Hoje em dia ainda existe. Para responder uma pergunta que quase ninguém fez. Como estão os sobreviventes do maior acidente radiológico Vamos lá. do mundo? O acidente radioativo em Goiânia.
Caramba! Esse cara é muito antigo. Morreu hoje no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio, a primeira vítima da contaminação sei radioativa. disso. É um dos catadores. Ao ouvir acidente radioativo, você deve se lembrar da explosão da usina de Chernobyl. Verdade. Mas Chernobyl também teve cloreto de 137. E que também, o momento que se passa é um pouco mais pra frente, sim. É uns anos depois de Chernobyl. Na Ucrânia, em 1986. Ou até da usina de Fukushima, no Japão, Isso aí é um pouco mais pra frente. atingida por um tsunami em 2011. Mas a verdade Ó, é em que o maior 2011. acidente radiológico Sim. Olha aí, o caso do 67 já tem 90 anos. da história, ou seja, causado por radiação fora de uma usina nuclear, infelizmente, é brasileiro. Setembro Verdade. de 1987. Olha aí, 90 anos. Essa época, minha mãe ainda não estava viva. Minha mãe não estava viva nessa época. E ainda, a minha mãe já fez uma apresentação sobre esse caso. Ela tem as gravações. 2 catadores de Que material conseguiu. reciclável entraram em um prédio abandonado na capital de Verdade. Goiás, Goiânia. O lugar já tinha sido uma clínica de radioterapia, mas naquele momento Vocês concordam comigo quando eu vou contar isso aqui? Que eu vou contar? O vilão dessa história é o governo. Pode ser até o Lula. Ou o Bolsonaro. Sei lá. Pode ser. Mas eles sabem do risco que isso pode dar. Isso é radioativo. Eles não deveriam colocar uma coisa radioativa em um lugar abandonado. Tipo, largar assim, tipo, sei lá, vou largar isso aqui bem aqui mesmo. Mano, 67 é o mais perigoso. Se você vê um pozinho brilhante no escuro, ou sei lá, uma barra brilhante, não toca. Sinceramente, não toca. E dá pra ter uma noção, por causa que se brilhar azul, assim, desse tom, dessas bolinhas assim, que tá na tela, aqui no vídeo. Olha aí. Essas bolinhas não toca e nem esfrega. Porque cada história de radioativa, as pessoas esfregam, tipo Chernobyl. Chernobyl começou a cair aqueles pozinhos assim, grafite, sei lá. Aí as pessoas começaram a pegar, assim, esfregar na mão. Aí aconteceu o quê? Radioativo. estava desativado e cheio de equipamentos antigos largados para trás. Entre os escombros, eles encontraram algo que poderia valer muito dinheiro. Um dispositivo parecendo uma capa. É de chumbo. Eles pegaram porque é chumbo. Porque eles sabem que chumbo para você vender é um pouco caro, sabe? Entende? Dinheiro. Na verdade, eles são trabalhadores honestos. Eles não são vilão. Se você pensa isso, você deveria. Se você acha que esses catadores de lixo são o vilão, você merece 2 tapas na cara. Eles são trabalhadores honestos, ganhando o pão de cada dia. Não é fácil. Cápsula de metal pesando incríveis 50 quilos. Porra! Não, me aguentei agora. Porque tem uma regra no meu canal. Não pode xingar. Sem saber exatamente o que estavam carregando, os dois levaram a cápsula até um ferro velho da cidade e venderam como sucata. Mas o dono do local, Devair Ferreira, foi além. E se o que tivesse lá dentro da cápsula valesse ainda mais? Durante dias, ele tentou desmontar o equipamento que
Pera aí. O Devaí é branco? O Devaí não é branco, não. Não é, não. É pardo. Era muito resistente, até que a Ou cápsula é negro, abriu, sei lá. liberando um pó branco. À noite, ele percebeu que o material emitia uma luz azulada intensa. Olha aí. Gente, se vocês verem isso aqui, não pega. Algo que parecia quase mágico. Impressionado, Ah. Devair distribuiu cerca de apenas 20 gramas de pó brilhante para os vizinhos, amigos, familiares. Sabia. E a história que minha mãe contou é que um dos parentes de Devaí pegou e passou pelo trem. Quer dizer, pelo trem não, pelo ônibus. Aqui não é Nova York, não. Aí espalhou para metade dos goianos. E curiosos. Um irmão de Devair, o Ivo, pegou um pouco do pó e levou para casa. Sua filha Olha Leide, aí. de A menina é bonitinha. Bonitinha. Dá vontade de dar um abraço. apenas 6 anos, chegou a comer o pó por acidente. Ela comeu ovo cozido. Vou contar. A história que a mãe dela contou na entrevista. Ela tava brincando assim no concreto frio. Enquanto tava brincando com aquele Césio 137. Tava brincando. Aí a mãe dela perguntou o que que ela queria lanchar. Aí a menina falou: ovo cozido. Aí a mãe dela fez o ovo cozido. Aí foi lá tomar um banho. Quer dizer, aí deu o ovo cozido pra ela e foi tomar banho. Aí a menina, a Lady das Neves, pegou sem lavar as mãos. Aí começou a comer. Aí parece que começou a fluir um líquido preto, parece. Aí quando ela terminou de comer, passou um tempinho e começou aquela coisa de vomitar, sabe? Aquela náusea assim, vômito. Durante o jantar. O outro irmão de Devair, Oderson, esfregou o pó nas Olha, eu falei. Isso daí é o irmão? Caramba, eu pensava que era o sogro. mãos. Oderson era motorista de ônibus e durante 8 dias Olha aí. dirigiu sem sequer suspeitar de que aquilo era cloreto de césio 137. Assim como Nossa. todas as outras pessoas do convívio de Devair que tiveram Nossa, contato cara. com material altamente radioativo e que Eita, foi sem querer. Olha, gente, a história foi assim. Eu até entendo porque eles pegaram sem saber. Porque antigamente não existia internet. Não existia celular. Celular era só aqueles tipo Nokia. Não tinha Google. Não tinha. Não tinha. Sabe? Aquele conforto que você tem. Não tem. Quer dizer, não tinha. Olha aí. Aí não tem como saber. Se um cara vê uma coisa brilhando, interessante, sabe? Interessante, sabe? Aí, é claro que ele vai espalhar para todo mundo. mudaria a história deles e a do Brasil para sempre. Naquela época, Pois é. Eu me lembro. Eu não me lembro, não. Minha mãe disse que o estágio. Não, na verdade a minha mãe não disse, não. Eu ouvi na série. O estágio tava lotado. Tava lotado de gente. Tava com medo de ter entrado em contato com o 737. A radiação era algo distante no imaginário das pessoas. Quase ninguém entendia e muito menos imaginava o que aquele material brilhante poderia causar no corpo Verdade. humano. E talvez o mais assustador de tudo é Mano,
eu vi um vídeo de uma menina que pegou um pozinho e fez o vídeo. Um pozinho assim. Aí eu vi o pó. Ela disse que brilha. Aí eu lá. Me engane que eu gosto. Daqui a pouco vai ter 107 no corpo. E olha que ela nem é Goiânia. Ela não é nem de Goiânia. Que não parecia perigoso, mas sim sobrenatural. Até hoje se discute a Caramba. razão exata pela qual o pó brilhava. O que sabemos é que o átomo de Césio-137 é instável e a radiação liberada por ele verdade. arranca elétrons das moléculas de ar ao redor. Esses elétrons Verdade. ganham energia e, quando retornam ao seu estado original, liberam esse excesso de energia na forma de uma luz azul. Além disso, uma outra explicação do brilho mesmo. é que a própria radiação viajando pelos microcristais que formam o pó pode produzir uma luz azul quando esse pó está úmido, como a que é vista em reatores nucleares que são resfriados com água e é conhecida como efeito Cherenkov. Independente da causa do brilho, fato é que a radiação estava interagindo não apenas com o ar ao redor, mas com tudo que tocava, desestabilizando os átomos das células das pessoas que chegavam perto do pó, levando a problemas de saúde. Alguns deles Teve também. Tiveram que matar animais. Sacrificar. Não tinha jeito. Olha. É que eles iam enviar para eles serem curados. Mas não deu certo. O único jeito teve que se sacrificar. Aí hoje em dia, os corpos dos animais, os corpos, né? Os cadáveres de animais contaminados, estão naquela montanha. Sabe aquela montanha que tá outro estado de Goiânia? Que o nome sem sem comentários sobre o nome do outro estádio, quer dizer, no outro estado de Goiânia. Que o nome é Vadia de Goiânia. Olha aí. Não precisa falar que eu xinguei. Mas é o nome que eu vou falar. Se o nome é esse, vou falar o quê? Norte de Goiânia? Ou sul de Goiânia? Graves o suficiente para levar à morte. Mas por que algumas pessoas morreram enquanto outras sobreviveram? E aqueles que sobreviveram? Na verdade, os que morreram foram um pouco mais letal. Lady das Neves ingeriu. Aí teve. Não, opa, desculpa aí. Teve esse caso. E aí, os que foram contaminados, tipo os catadores de lixo, um deles perdeu um braço e morreu. E o outro também. Porque eles tocaram no Césio. Tipo, tocaram assim em alta quantidade. Já o irmão de Devaí só esfregou assim na mão. E a mãe de Lady das Neves, então, ela só entrou em contato. Não tocou. Olha aí. Será que tiveram alguma sequela ou prejuízo no corpo ao longo do tempo? Pessoal, Prejuízo. contar toda essa história e ainda pesquisar em detalhes em relatórios antigos o que aconteceu com os sobreviventes me fez refletir muito sobre a importância do meu trabalho, sabe? Aliás, se o professor falar, ah, tinta não é remédio. Fala isso para os goianos. Fala. Porque eles foram curados
por uma tinta. Foram curados Olha do quanto conhecimento pode 67. ser passado a partir de um... Opa. Epa. Eles foram curados do 67 com tinta. É a mesma tinta que foi usada para pintar o quadro Noite Estrelada de Picasso. Uma história que quem nasceu depois dos anos 2000 talvez nem conheça. Quantas pessoas vão aprender sobre física, biologia, sobre os impactos sociais que um acidente... Bom, depois dessa série, eu só vi coisas de radiação. Tipo, plutônio. Até o Dimokori, que é a cápsula de uma bomba nuclear. como esse teve no país e como o mundo passou a nos olhar. O mundo inteiro ficou sabendo o que aconteceu em Goiânia. Esse é o poder. Teve até preconceito. Se uma pessoa de Goiânia que foi contaminada chega em outra, eu duvido que ela vai falar: ai caramba, é um contaminado. Será que ele ainda tem Césio 137 no corpo? Gente, é claro que ele ainda não tem. Não tenha preconceito. Porque você sabe o quanto que ele sofreu para poder ficar vivo. Então não tenha preconceito. E nem com o nego. Que você sabe também. Foram escravizados. Da divulgação científica que a gente faz aqui no canal. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a dar um voto de confiança para quem sempre está comigo aqui me apoiando, até mesmo nos conteúdos mais difíceis de criar, como esse aqui. Nós estamos na última tempo, agora de levar não tá me usando o meu... Epa! Não tá me patrocinando. Então não vou. Hora de descobrir o que a radiação em excesso faz no corpo. O Césio 100... Ela é como se fosse um comedor de células. Ela entra no seu corpo e começa entra no seu corpo e começa a comer as suas células. Pouquinho em pouquinho, destruir elas. Aí suas células importantes vão se destruindo e seus órgãos vão parando de funcionar. Simplesmente. 137 emite radiação ionizante, assim como aparelhos de raio-x e radioterapia. Inclusive, o césio já foi usado em tratamentos de câncer, liberando radiação de forma controlada para destruir células cancerígenas. Era isso que a clínica lá em Goiânia fazia. Mas diferente dessa liberação por tempo curto para exames de imagem ou tratamento, o problema do acidente de Goiânia foi a dose. O césio estava exposto para as pessoas, e 1 hora de exposição a uma distância de 1 metro do pó de césio liberava o equivalente a 45.000 sessões de raio-x. Quando essa energia atravessa as células, ela pode modificar moléculas fundamentais, incluindo o DNA. E quando os elétrons das moléculas de DNA são retirados, o DNA é danificado. A célula pode parar de funcionar corretamente e morrer. E as células mais vulneráveis são justamente aquelas que se dividem rapidamente, que expõem o DNA o tempo todo para se multiplicar. São as células da pele, da medula óssea, do intestino e dos cabelos. E foi nesses órgãos que surgiram os primeiros sintomas da contaminação aguda pela radiação. Devair, sua esposa, a sobrinha de 6 anos, 2 funcionários do Ferro Velho, os 2 rapazes que pegaram a cápsula lá na clínica e várias pessoas que tiveram contato com o césio apresentaram tontura, náuseas, vômitos e diarreia. Em geral, nos primeiros dias apenas sintomas gastrointestinais, tanto que os médicos acharam que era algum... Eles também começaram a perder cabelo em tufos. O cabelo saía em tufos. Uma alergia alimentar. Mas alguns dias depois, a situação piorou. Quem tinha tocado no pó, ficado muito perto dele, apareceu com queimaduras no local do toque poucos dias depois. Um claro sinal de que as células da pele estavam morrendo. Foi aí que a esposa de Devair, dono do Ferro Velho, suspeitou de que alguma coisa estava errada e decidiu levar aquele pó para a vigilância sanitária.
Ela dizia que era o pó que estava causando mal. A partir daquele momento, as autoridades finalmente perceberam que estavam diante de um acidente radiológico muito grave. 2 funcionários do ferro velho de Devair, sua esposa e sua sobrinha Leide, que tinha comido o pó, infelizmente morreram. Eles receberam doses de radiação equivalentes a de pelo menos 30 mil raios-x de uma vez. Um outro problema que pode ter agravado os casos é que o césio se dissolve muito fácil no próprio suor do corpo e pode ser absorvido por feridas na pele, além do pó poder ser facilmente aspirado para dentro dos pulmões ou comido por acidente, como aconteceu com a menina. O Devair, que foi o primeiro a ter contato direto com o pó de césio depois que conseguiu abrir a cápsula, recebeu a dose mais alta de todas, cerca de 70 grays, equivalente a 70 mil raios-x. Mas por sorte ele não morreu, provavelmente porque não ingeriu o pó de césio por acidente. E também ele morreu, mas não foi do César, mas cerveja, sabe? Sabe, bebida, bebida, cerveja, Heineken, Stella Todd, depressão, é isso mesmo. E porque trabalhava no ferro velho e não em casa, onde a cápsula ficou. Então a dose de radiação dele foi recebida aos poucos, ao longo de vários dias, dando tempo para o corpo se recuperar. Ainda assim, além das 4 vítimas fatais, o maior acidente radiológico do mundo levou 112 mil pessoas que estiveram nos bairros contaminados a serem examinadas. Dessas, 249 apresentaram níveis de radiação acima do normal e perigosos, e 129 estavam contaminadas com césio dentro do organismo. Nas semanas que se seguiram, essas pessoas foram monitoradas de perto, porque diarreia, vômitos e queimaduras eram só os danos agudos da radiação. Semanas depois da exposição, a ciência sabe que as células dos folículos capilares começam a morrer e o cabelo cai. A radiação na medula óssea poderia levar o corpo a parar de produzir células do sangue, como hemácias, plaquetas e células de defesa. Isso significa que um dos impactos tardios da radiação é que o organismo passa a ter dificuldade para combater infecções, porque o sistema imune já não funciona bem. Você fica anêmico, tem dificuldade de transportar oxigênio pelo sangue e estancar sangramentos. Além disso, seria preciso acompanhar essas pessoas por anos. Afinal, a radiação também poderia ter danificado o DNA das células, disparando mutações que levariam ao câncer décadas depois. Em doses de radiação extremamente altas, a destruição das células é tão intensa que a pessoa morre. Mas o que aconteceu com essas pessoas que foram contaminadas pelo césio e sobreviveram? Como elas estão hoje? Quase 40 anos depois do acidente, a resposta para essa pergunta tem muito mais camadas do que a gente imagina. Existe uma diferença enorme entre o que as pessoas esperam que tenha acontecido e o que a ciência realmente encontrou. Ao longo dessas décadas, os sobreviventes foram acompanhados de perto por equipes médicas. Muito se fala sobre o risco maior de desenvolver câncer, já que a radiação é cancerígena. Mas, surpreendentemente, os estudos mostram que os casos de câncer nas pessoas contaminadas aconteceram na mesma proporção que a população geral. Provavelmente porque a dose e o tempo de exposição não foi grande o suficiente a ponto de provocar câncer. Além disso, a incidência de câncer na cidade de Goiânia está próxima da média de outras capitais brasileiras, mostrando que os resquícios de radiação extra que ainda estão lá no local não são um fator de risco para quem mora lá. Só por curiosidade, o Césio-137 demora 30 anos para diminuir pela metade a radiação que ele libera no ambiente, e o que não conseguiu ser limpo é o que causa essa leve radiação a mais detectada. Bom, vou falar uma coisa. Olha, pensa que você pega um palito pega qualquer coisa assim que seja de madeira, assim, que seja fácil de quebrar. Um espeto de churrasco. Imagina, ele é muito grande e pode furar. Passa um dia, você quebra. Ele fica pequeno. Você passa mais alguns dias, você quebra mais. E ele fica um pouco mais pequeno. Você quebra mais de dias e dias até ele ficar pequeno. Isso é radiação. Isso é radiação. Vai se passando anos, 90 anos, a radiação vai diminuindo. Lá. Como tem pouco mais de 30 anos que o césio foi liberado lá? Bom, depende também se ele tá no solo. Tipo, Hiroshima e Nagasaki, que foi atacada com uma bomba nuclear. É habitável.
pode ter pessoas lá. Mas Chernobyl não. Porque o caso foi na Terra. A bomba nuclear só explodiu no ar, assim, pô. Mas agora, Chernobyl estourou no solo. Quer dizer, estourou assim. Estourou, não no ar, mas no solo. Depois da limpeza, o que sobrou ainda está emitindo cerca de metade da radiação que emitia no dia do acidente. Mas é claro, o pó foi limpo e a quantidade de pó é muito pequena a ponto de não ser perigoso para as pessoas que moram lá. Verdade. Ou seja, não existe uma explosão de casos de câncer associada de... O ferro velho e a casa antiga de Leite das Neves foi demolida. Mas tem um ferro velho que ainda não foi demolido. Que ainda tem radiação do césio. Diretamente ao acidente. Mas isso não significa que nada aconteceu. Muito pelo contrário, as sequelas existem. Muitos sobreviventes carregam marcas físicas da exposição, como as radiodermites, queimaduras profundas causadas pela radiação que podem não cicatrizar completamente. Alguns apresentam perda de paladar permanente, boca seca, sensibilidade, inflamações e até dificuldades para abrir a mandíbula. É o impacto da radiação nas células da língua, nas células que sentem os sabores e também nos músculos da mandíbula. Mas existe um outro tipo de sequela que não aparece em exames. Por muito tempo, os sobreviventes foram nomeados pelo próprio governo de os radioacidentados, um nome que por si só carrega um estigma enorme. Odesson, irmão do Devair, convive com uma depressão. Mais de 40 pessoas da sua família foram afetadas. E de acordo com ele, Devair, o dono do ferro velho, se afundou no vício do álcool e morreu de cirrose hepática apenas 7 anos depois do acidente, em 1994. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas ele provavelmente carregou por muitos anos a culpa de ter aberto aquela cápsula. Já o seu outro irmão, Ivo, pai da menina Lady, morreu de enfisema pulmonar em 2003, provavelmente disparado pelo seu vício no cigarro, que se intensificou depois da tragédia. De acordo com relatos da família, ele chegou a fumar 6 maços por dia. Hoje, ele é presidente da Associação de Vítimas do Césio, formada para defender os... Aí morreu mesmo. Não. Aí já é demais. Já tá amostradinho. Não, se ele ainda tivesse vivo, eu acharia que o Césio tá protegendo ele. Por quê? Porque esse tanto de cigarros... Mano, um ser humano não consegue... Não consegue... Mano, que isso, mano? O humano não consegue fazer isso, mano. Que é isso, cara? Cê é louco. Os direitos das vítimas da contaminação em Goiânia. Mesmo com acompanhamento médico e sem qualquer contaminação no corpo, ele garante que pacientes sofrem preconceito, têm dificuldades no acesso a medicamentos, exames e assistência até hoje. Muitos dependem de pensões que por anos ficaram defasadas, obrigando uma luta constante na justiça. Ou seja, além de conviverem por décadas com medo de desenvolverem alguma sequela, a sequela social, humana, ainda é uma realidade. O acidente radiológico de Goiânia ensinou protocolos de segurança para o mundo todo. Mas eu espero que cada vez que essa história seja lembrada, ela nos ensine que ainda dá tempo de termos humanidade. Me conta se você já conhecia a história do Césio 137. Eu conhecia, mas não sabia que era do Brasil. Eu pensava que era para os Estados Unidos, assim. E se gostou de saber mais sobre os desdobramentos dela nos dias atuais, clica no gostei e se inscreva no canal, porque a minha... Se inscreva nesse canal. Não, nesse canal aqui, ó. Olha, se vocês quiserem meio que assistir o vídeo completo desse cara, quer dizer, assistir esse vídeo desse cara aqui. Aqui, ó, o nome. Césio 137. O que a série não mostrou. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixe o seu like e inscreva no canal. Aliás, falta mais um inscrito para eu trazer um novo personagem pro canal. Eba! Tem um novo personagem vindo aí. É sério. Se vocês quiserem saber quem é, só dá um like.
Olha, gente, vou dar uma liçãozinha pra vocês. Olha, bom, vou dar uma lição. Se você tem um amigo que já teve câncer e não tem mais, não tenha preconceito, não tenha. Olha, se você vê uma pessoa que foi contaminada pelo 67, não tenha preconceito, de jeito nenhum. Senão, vou puxar teu pé à meia-noite. Tô brincando, não vou não, vou não. Mas poderia ser. Eu iria enfiar 67 na tua boca. Tô brincando, não, tô brincando. É brincadeira, cara, é brincadeira. É brincadeira. Olha, mas não tenha preconceito. É isso mesmo, não tenha preconceito. Haja naturalmente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Beba água. Tchau.